Olá pessoal, eu sou a educadora Camila Catalano, faço parte da oficina de música do Larzinho e na aula de hoje eu vou falar sobre a origem da escrita musical. Então, para começar, vamos ver o que seria a primeira partitura, né? Partitura é o nome que a gente dá para a escrita musical hoje em dia. Então, vocês estão vendo aí na tela o que seria a nossa primeira escrita, né, de uma música. Foi feita numa pedra, né? E aí tem essa semelhança com a escrita, com a história da escrita mesmo, né? Então vocês estão vendo que são desenhos que eles fizeram, né? Tem símbolos. Isso aqui é um hino, né? E é dos Sumérios. Ele data de 2400 a.C. Então a gente percebe que, bom, primeiro, a gente sabe que desde a época das cavernas, a gente já tem registros de que o ser humano fazia música. E que pouco tempo depois, vamos dizer assim, eles já sentiram a necessidade de registrar, de alguma forma, o que estava sendo tocado. E vamos lembrar, né, que em 2400 a.C. não existia nenhum tipo de equipamento para você gravar som. Então o único jeito era você escrever. Tá bom? Vamos seguir aqui. Durante muito tempo a gente vai tendo esses registros em pedras, mas o que rolava? Em cada lugar, cada povo tinha a sua forma de registrar. Então, meu grupinho aqui, a gente fez uma música, a gente registrou essa música numa pedra, né? Escrevemos ela, só que só o nosso grupo conseguia ler. Se eu levasse para o grupo B lá, o grupo B não entender nada que está escrito. E aí, no século VI, o Papa Gregório, né, ele é conhecido como Papa Gregório I ou Gregório Magno, mais ou menos ali no século VI, ele vai começar a desenvolver, a pedir para o pessoal do clero, da Igreja Católica, né, desenvolver uma padronização da escrita musical. Poxa vida, mas por que o Papa quis isso? Simples. A gente está numa época ali, né, o século VI, onde tinham muitos conflitos na Europa e a Igreja Católica tenta, a partir do uso da música, converter os povos todos para o catolicismo. Então, eles desenvolvem a padronização da escrita musical pensando em unificar a forma de celebração religiosa da Igreja Católica. O que é isso? Que a missa e outras liturgias, né? Liturgias são cerimoniais. Dentro da Igreja Católica, que ela acontecesse muito igual, ou o mais igual possível em toda a Europa. Numa época onde não existia formas de eu me comunicar com os povos, né, e com os países. A gente ainda tinha povos, não eram nem países, que estavam distantes, né? Então, para eu poder garantir que a Europa inteira, né, rezasse a missa do mesmo jeito, foi necessário esse início de padronização. E aí a primeira coisa que eles vão criar, ou melhor, padronizar, é o nome das notas musicais. Hoje tá fácil, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Você aprende desde sempre, quase, né? Mas demorou um tempo, foram muitos estudos para chegar nesses nomes. E esses nomes das notas, eles vieram do hino de São João, né? Então, o Guido d'Arezzo, que era um dos estudiosos ali dentro da igreja, que estavam ajudando nessa padronização, nessa unificação da escrita musical, ele começou a usar o hino a São João Batista. Ele pega a primeira sílaba de cada verso do hino e começa a usar essa primeira sílaba como o nome das notas. Então ele vai usar aqui o ut, o ré, o mi, fá, sol, lá, e o si está em vermelho, que é o S e o J, que ele junta, né? Vamos continuando aqui, né? Então, isso aqui a gente já está no século VIII, então
já foram 2 séculos aí, quase 3 séculos estudando a padronização. E aí ele pega essas sílabas, a gente já deu de cara, né? Que o Ré, o Mi, o Fá, o Sol e o Lá já estão aqui. O Ut vai virar Dó depois, eles substituem por uma questão de sonoridade. E o Si, ele vem do S e do J. Ele pega, né, igual tá aqui, ó. Ele vai pegar as iniciais de Sancti Joannis e ele vai juntar isso. E aí no latim clássico você não vai ter esse J, né, com esse som de J. Enfim, é um outro idioma, um idioma antigo, que vai soar como I nos dias de hoje. E aí vira Si. A gente tem algumas mudanças ainda, mudanças não, mas a gente tem algumas disparates, vamos chamar assim, porque, por exemplo, na Alemanha, que é um povo já anglo-saxão, não é um povo que a língua, o idioma vai vir do latim, eles usam algumas terminologias diferentes nesse primeiro momento, porque a gente ainda está padronizando, né? Não é igual aos dias de hoje. Enfim, chegamos nas notas. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. E eu desço, né? Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do. Importante para você que está começando a ler partitura, saber que é cíclico. Então eu saio do Dó, eu vou subir e vou chegar num outro Dó. E eu posso continuar subindo e chegar em outro Dó. E eu tenho o caminho inverso, né? Que é a descida. Por isso aqui tem essa escadinha aqui, para a gente conseguir ter essa... visualizar mesmo, né? Como que é essa sequência de notas, tá? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo, ó, que já é no século XI. Então, já descobrimos quais são os nomes das notas, e aí a gente precisa desenvolver uma forma de colocar isso no papel, né? Era muito comum na época você ter as capitulares, que são eram letras que começavam os capítulos. Olha, a gente usa esse termo até hoje, era uma letra toda desenhada, né? Eram as capitulares, e elas vão estar presentes, ó, na partitura. Então você vai ter essas letras. E aqui, pode ser que esteja um pouco borrado para vocês, você vai ver escrito. Está escrito aqui o que tem que ser cantado. E aí é importante, num primeiro momento, a escrita musical ela vai estar relacionada ao canto. E aí, lembra que foi o Papa Gregório, que foi o cara que falou, vamos padronizar isso aqui? O canto recebe o nome de canto gregoriano, em homenagem ao Papa Gregório, que isso muitos séculos depois, ele já não existia, né? Já tinha falecido e aí eles vão usar. A gente tem uma notação quadrada, vocês estão vendo que são quadradinhos aqui, né? E esses quadradinhos é que vão mostrar pra gente quais são as notas. E a gente tem uma relação de tetagrama. O que é isso? 4 linhas, eles usavam 4 linhas, eles colocavam aqui uma letra maior para eu saber qual era a nota, né? De mostrar onde fica uma das notas, e aí eu ia contando. E esse padrão ainda já mantém hoje, né? A gente vai ver que tem outro nome aqui para o que vai ficar no começo aqui da escrita, mas eu vou marcar para as pessoas, eu vou avisar para as pessoas onde está uma das notas, e aí você vai contando e vai achando as outras. Nessa época a gente não tinha as figuras rítmicas, então quem ditava o ritmo era o texto. Por quê? Porque eram cantos, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês uma relação importante. Então, Guido d'Arezzo trouxe para a gente do, ré, mi, fá, sol, lá, si. E antes disso, o Pitágoras, sim, Pitágoras, o cara do triângulo. Todo mundo conhece o teorema de Pitágoras. Se você não viu ainda, você vai ver. É impossível você sair do ensino básico sem conhecer os triângulos do Pitágoras. Pitágoras tinha feito um experimento lá na Grécia Antiga com um monocórdio, ou seja, com uma corda, onde ele ia lá e pim, tocou a corda. Pitágoras, matemático, deu o nome de A. Aí ele apertou um pedaço da corda, pim, saiu outro som, B.
C, D, E, F, G. Foi só isso que o Pitágoras fez. Num dia de descanso dele, quando ele não estava matematizando as coisas, ele fez essa experiência, que tem muito a ver com matemática, tá? E isso ficou, né? Lembra que eu falei aqui, ó? Vou até voltar, que tem uma letra? Pois é, essa letra vai ser uma dessas letras que o Pitágoras definiu pra gente lá na Grécia Antiga e que passaram a se relacionar com o nome das notas que o Guido d'Arezzo descobriu, né? Ou ele instituiu lá no século VI. Então, o C passa a ser o Dó, o D é o Ré, o E é o Mi, o F, o Fá, o G, o Sol, e assim por diante. Camila, por que você está falando isso pra gente? Por causa das claves. Né? Hoje nós temos 3 claves. Na verdade, nós temos 4 claves, mas eu conto da quarta depois. A gente tem 3 claves, sendo que a clave de Sol e a clave de Fá são as mais usadas. Antigamente, a clave de Dó ganhava de todo mundo. A clave de Dó foi extremamente usada. Na época lá posterior ali o canto gregoriano, eles começam a usar a clave de Dó para canto, em diferentes linhas, né? Mas hoje em dia ela não é tão usada. E essas claves vão vir da proposta das letras do Pitágoras. Então a clave de Sol, vamos lembrar que o Sol era representado para o Pitágoras como G. Então ele vai partir de um G, ó, o desenhozinho do G, e como eles tinham aquela proposta, né, de fazer as capitulares, todas a letra toda diferentona, tal, o G vai ficando mais estilizado, ó, conforme vai passando o tempo. Ele vai ficando estilizado até que ele vira esse símbolo aqui, que é a clave de Sol, super famosa. Muita gente já viu essa clave, muita gente faz o desenho dela, é muito usado para representar a música, mas ela não representa a música. Ela é uma clave. Ela é a clave de Sol que vai mostrar pra gente onde fica a nota Sol. Hoje, num pentagrama, porque hoje a gente usa 5 linhas. E a clave de Fá? A clave de Fá vai vir do F. O F vai sendo estilizado, o mesmo processo, até que a gente chega no desenho da clave de Fá que a gente tem hoje. Clave de Dó, mesma coisa, que é com o C, ele vai ficando redondinho, quer dizer, vai ficando mais quadrado, vai juntando mais, até que a gente chega nesse desenho. Cuidado, muita gente acha, né, porque hoje você olha e pensa num B, parece muito mais um B, né, mas não, ele vem do C, da ideia do Dó, tá? Camila, como que eu sei que não vai mudar? Hoje a gente tem informática. Então, hoje e há algumas décadas, nós temos a informatização. Eu vou escrever uma partitura, normalmente eu vou escrever essa partitura no computador, num software. Ou eu escrevo à mão e passo para esse software. Isso faz com que essa padronização que demorou séculos para acontecer, que agora ela seja mantida. Porque para eu mudar o software, muito mais complicado. Pensa, né? A gente teve essa mudança dos desenhos aqui das claves, por quê? Porque a pessoa ia lá com a mão e ia desenhar. Hoje não. Hoje você vai usar, igual eu estou usando aqui, ó, as letras do computador. E elas vão ficar mais padronizadas. Então, as claves não vão mudar de desenho mais, porque a gente tem isso padronizado. Agora, se você pegar partituras escritas à mão, você vai ver que é estilizado, é diferente o desenho da clave de Fá que eu vou fazer, ele é um pouquinho diferente do que você vai desenhar quando você for fazer no seu caderno, por exemplo, ou do outro professor, porque cada um tem o seu jeitão de escrever, igual letra, né, quando você vai escrever, com a letra de mão que a gente fala, né, a letra cursiva. Você falou, Camila, que tem mais uma clave, né, eu tô vendo só 3 aqui, ó. Que é a clave que aparece já no computador, ó, que bonitinho. Sim, tem uma 4ª clave, é a clave de percussão, que é um risquinho. Durante muito tempo, quando a gente ia escrever para percussão e para os instrumentos de percussão que não tem altura de som definido,
a pessoa colocava qualquer clave. Ah, vou escrever para tambor. Ah, vou pôr a clave de sol, pronto. E escrevia para tambor. Hoje a gente tem uma clave que é um tracinho, na verdade são 2 tracinhos, que vão indicar que aquele instrumento, que é aquela voz que está escrita ali, ela vai ser executada por um instrumento que não tem altura de som definido, tá bom? Era isso. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula. Se você tiver dúvidas, mande mensagens pra gente. Se você gostou, compartilha, curte, né? E pro pessoal que está fazendo o curso de teoria musical, mande as mensagens pelo nosso grupo lá de estudo. Fico à disposição. Até a próxima.